Lá na Turquia, o presidente Erdogan simplesmente disse que a Turquia deveria, ou sugeriu que fosse promovido um boicote a produtos da França. Essa pendenga com o Macron parece que não vai ter fim não, né, Zaidan? Além de ser muito mais ampla, né, do que Turquia e França, há uma tensão aí crescente, né, entre os países majoritariamente muçulmanos e o Ocidente. E não só, mas também com a China, que tem confinado muçulmanos uigures, né, da região noroeste do país. Grandes confinamentos ali, verdadeiros centros de concentração para o que eles chamam de reeducação. A Rússia tem problemas na região do Cáucaso, particularmente na Chechênia. É verdade que hoje domina militarmente a região, mas é uma tensão latente que há na Chechênia e em outros países, em outras regiões do Cáucaso russo, né? E países independentes do Cáucaso e que apoiam a Chechênia. Então há várias frentes de tensão. E no caso do Erdogan e do Macron, é bom lembrar que os dois têm problemas de conduta, né? O Macron é um demagogo, sujeito que se apresentou como alguém de fora da política e fora do mundo financeiro, quando na verdade ele era exatamente alguém do mundo da política, já no governo Hollande, e também alguém do mundo das finanças, principalmente. E na França tem havido um problema, Ronald, que é o fato de que em algumas regiões, por isso o Macron fala em deter qualquer movimento separatista. Alguém pode até estranhar, mas peraí, separatismo na França, no território francês? Acontece que em algumas comunidades a lei islâmica é colocada como a constituição local. Ela é imposta por alguns grupos em algumas comunidades, em relação às crianças, em relação às mulheres, em relação ao comportamento das pessoas. E o Estado francês, claro, não admite isso. Por outro lado, a França tem adotado medidas que são recebidas como hostis pela grande comunidade muçulmana que é na França. É bom lembrar que Marselha, por exemplo, que é um porto importantíssimo, né? Marselha tem uma grande comunidade de argelinos, boa parte dos quais é muçulmana. Aliás, há um filho de argelinos ilustre no mundo do futebol, que é o Zidane. Ele nasceu na França, nasceu em Marselha, mas é filho de argelinos, não é? E além do ressentimento histórico por aquilo que a França fez na Argélia, inclusive nos tempos do De Gaulle, né? A maneira como a ocupação da Argélia foi realizada, inclusive forças clandestinas de tortura, de prisão e tortura. E os argelinos têm essa tensão. Por outro lado, muitos migram para a França. E gente de outras partes, da Síria, do Iraque, do Irã, da própria Turquia. Então, a França, por exemplo, proíbe o véu islâmico em locais públicos, inclusive escolas e tal. Isso muitas vezes é recebido como um ato hostil, direcionado especificamente para os muçulmanos, contra os muçulmanos. Mas há um caso, porque a França, afinal de contas, foi vítima de ataques terroristas, né? E alguns com dezenas de mortos, além do fato de que recentemente houve a decapitação de um professor, o Samuel Paty. Ele mostrou cartoons sobre Maomé para os seus alunos e era uma referência, inclusive, ao Charlie Hebdo, aquele jornal que foi atacado porque havia publicado charges satíricas a respeito de Maomé e a respeito do Islã, e todos se lembram daquele ataque. Então ele falava sobre liberdade de expressão, ele nem entrou no juízo de valor e tal, mas mostrou esses cartoons, né? E foi decapitado por um terrorista, não há outro nome, né? Alguém que faz isso por um motivo de intolerância
a uma opinião, a uma manifestação, a uma maneira de expressar a respeito desse ou daquele assunto. Samuel Paty foi decapitado. E aí o Macron resolveu adotar um discurso ainda mais duro contra o que ele chamou de tentativa de secessões internas, né, de alguns líderes muçulmanos que tentam fazer em algumas regiões da França uma espécie de comunidade à parte, fora das leis francesas e sob as leis islâmicas. Esse é o Macron, ou seja, ele tem lidado mal com o problema, mas nesse caso especificamente ele está coberto de razão quando chama de ataque terrorista o que foi feito com o Samuel Paty. Do outro lado, um ditador que avançou sobre todas as instituições turcas, inclusive aquela suposta tentativa de golpe, e aqui vale a palavra suposta porque é um acontecimento mal explicado, não se sabe exatamente se ele não foi provocado pelo próprio governo para que houvesse uma reação àquela aparente tentativa de golpe. E aí houve uma perseguição brutal contra professores, policiais, jornalistas, militares, juízes, gente que foi presa e que perdeu inclusive seu emprego como juiz, como professor, como soldado, como policial, todos eles acusados de uma grande conspiração contra ele, Erdogan. Tudo isso começou em 2013, quando houve acusações de corrupção contra Erdogan e um de seus filhos, não é? E cada vez mais Erdogan, antigamente o primeiro-ministro era quem governava de fato a Turquia, e ele foi primeiro-ministro. Ao tornar-se presidente, ele promove uma reforma constitucional que dá poderes extraordinários ao presidente. Tornou-se um ditador, não é? E em termos internacionais tem avançado contra comunidades curdas, inclusive na Síria, só foi detido na Síria pelo Putin. Não fosse a Rússia e provavelmente os tanques turcos teriam avançado ainda mais dentro do território sírio e não há capacidade militar da Síria de resistir a um ataque para valer da Turquia. E a Turquia faz parte da OTAN. E, no entanto, ela tem hoje projetos militares com a Rússia que dá acesso aos militares russos à tecnologia da OTAN, o que é proibido pelo Estatuto da OTAN. Então a Turquia tem atuado quase como um dissidente dentro da OTAN, tem uma relação meio estranha com a Rússia, não é? Porque é um vai e vem, aproximações, distanciamentos. E em relação à França e ao Ocidente, de maneira geral, há o fato de que a França, mas a União Europeia, de maneira geral, tem condenado a política da Turquia para a Líbia. Aliás, nesse ponto, o Putin também se opõe à Turquia. E, além disso, ao recente conflito entre Azerbaijão e Armênia, o Azerbaijão claramente armado e apoiado pela Turquia. E, aliás, o cessar-fogo está em vigor, mas tem sido desrespeitado diariamente com acusações mútuas, né? Então, é uma tensão crescente. E o Erdogan já tem suas tensões com a Arábia Saudita, embora ambos sejam governados por sunitas, né? Ele é um muçulmano sunita, mas ele, de certa forma, quer retomar o papel da Turquia, que havia no Império Otomano, de guardião do Islã. Tem problemas com o Irã, que é xiita, com a Síria, e tem avançado militarmente cada vez mais contra os curdos. Aliás, um papelão do Donald Trump, quando retirou os soldados americanos que garantiam a segurança dos curdos em relação à Turquia. Então o episódio lamentável, né, trágico, deste professor decapitado, porque mostrou o cartoon sobre Maomé, o Samuel Paty, ele é apenas mais um episódio nessa tensão crescente entre a Turquia e a França e, de modo geral, entre a Turquia e o Ocidente, Ronald.